Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar de dinheiro para a safra 25-26 e de uma decisão do governo federal sobre o Proagro. Eu vou conversar com Rafael Ribeiro, coordenador comercial agrícola da Iamar South America, e nós vamos conversar da versatilidade das máquinas compactas em diferentes tipos de aplicação. Vamos comentar também da ferrovia bioceânica, que cria uma rota conectando o Brasil desde o Oceano Atlântico até o Peru, lá no Oceano Pacífico. E vou comentar do BNDES, que bloqueia mais de 800 milhões de reais dos produtores rurais. E você vai ver como estão as condições climáticas que podem se alterar nos próximos anos e prejudicar todos do planeta. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de dinheiro para a safra 25-26 e de uma decisão do governo federal sobre o Proagro. A decisão ela foi tomada em uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, CMN, órgão composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo ministro do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A partir do início do ano safra 25-26, que começa agora em 1º de julho, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o Proagro, deixará de cobrir parte dos médios produtores. O limite de enquadramento no seguro rural, que cobre eventuais inadimplências dos produtores que contraem empréstimos, cairá para 200 mil por ano agrícola. Até agora, os bancos tinham de oferecer o seguro do Proagro para operações de crédito de custeio agrícola de até 270 mil reais. Essa foi a segunda redução recente nos limites do Proagro. Em abril do ano passado, o CMN havia reduzido o limite de enquadramento de 335 mil para 270 mil por ano agrícola. Em nota, o Banco Central informou que a redução do limite permitirá a concentração do programa na agricultura familiar e a abertura de espaço para ampliar o seguro rural a produtores recorrentemente afetados por eventos climáticos sem impacto no orçamento do Proagro. O seguro das operações de crédito rural acima de 200 mil, que atendem principalmente aos médios produtores, poderá ser atendido por seguradoras privadas com subsídio de programa de subvenção do prêmio do seguro rural, que barateia os seguros. Segundo o Banco Central, a redução climáticas. E agora eu no Atlântico, lá no estado de São Paulo, até o Peru, no Oceano Pacífico. Especialistas apontam que a criação de corredores conectando a América Latina à Ásia pode fazer da região um hub industrial e fomentar o desenvolvimento local com apoio da China, algo que vai contra os interesses de Washington. O Ministério da Economia do Peru anunciou recentemente que vai buscar uma reunião de alto nível junto ao Brasil e à China para avançar no projeto da ferrovia bioceânica que cria uma rota conectando o Brasil ao Pacífico da maneira a oferecer uma alternativa ao Canal do Panamá, dominado pelos Estados Unidos.
A ligação interoceânica é um projeto muito antigo, idealizado desde a década de 1950, que ganhou impulso em 2000, no ano 2000, com a implementação da iniciativa para integração da infraestrutura regional sul-americana, assinada naquele ano por 12 países sul-americanos, com o objetivo de alavancar a integração nacional. O debate ganhou mais força posteriormente em 2008, quando a IRSA ela foi incorporada ao Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, que é a COSIPLAN, criado pela União das Nações Sul-Americanas, que é a UNASUL. O professor do Departamento de Geografia Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Vitor Stuart de Pierre, ele pontua, ele disse que o projeto da ferrovia bioceânica compete com o Canal do Panamá e que um possível avanço nas discussões pode incomodar os Estados Unidos, uma vez que o governo do presidente norte-americano Donald Trump busca conter a influência da China na América do Sul. Especialistas apontam que a criação de corredores conectando a América Latina à Ásia pode fazer da região um hub industrial e fomentar o desenvolvimento local com o apoio da China, algo que vai contra os interesses de Washington. O Canal do Panamá enfrenta um desafio de crise hídrica que preocupa os Estados Unidos e a chegada da ferrovia bioceânica como rota alternativa ao canal reduziria a influência norte-americana, ao passo que aumentaria o protagonismo chinês na região. Diante disso, o especialista da UERJ não descarta uma eventual tentativa dos Estados Unidos boicotar o projeto, já que historicamente Washington enxerga a América do Sul como sua área de influência. A expansão da atuação chinesa na América Latina tem despertado nos Estados Unidos uma grande preocupação em manter o seu ativismo na área. E agora você vai ver que o BNDES bloqueia mais de 800 milhões de reais dos produtores rurais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, já bloqueou 806 milhões e 300 mil reais em financiamentos solicitados por produtores rurais responsáveis por desmatamento ilegal. A iniciativa ela faz parte de uma cooperação firmada com o MAP Biomas, projeto que utiliza imagens de satélite para monitorar alterações nos biomas brasileiros. Segundo a coluna Painel da Folha de São Paulo, o levantamento divulgado durante a semana no meio ambiente revela que, desde fevereiro de 2023, foram identificados 3.723 alertas de desmatamento em áreas vinculadas a pedido do crédito rural junto ao BNDES. Embora esses alertas representem apenas 1% das 337.200 solicitações recebidas no período, o impacto financeiro das negativas chega a quase 1 milhão por dia. As operações vetadas envolvem linhas de financiamento com juros subsidiado pelo governo federal, além de créditos agrícolas registrados no Banco Central e financiamentos diretos com BNDES Rural. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destacou o papel das ferramentas tecnológicas no controle de financiamentos com impacto ambiental. A tecnologia é uma governança rígida que nos permitem atuar com agilidade e precisão na análise do crédito e atender à urgente agenda de enfrentamento das mudanças climáticas. O presidente do BNDES informou ainda que apenas em abril deste ano, o volume de crédito negado a produtores associados
as áreas desmatadas ilegalmente chegou a 25 milhões de reais. E segundo ele, o BNDES está ao lado do agronegócio, mas não tolera práticas predatórias. O BNDES é um grande parceiro do agronegócio e da pecuária, mas não é complacente com o agronegócio que destrói o meio ambiente. O banco acredita e apoia a agropecuária que tem o meio ambiente como aliado, que inova e é sustentável. O tempo do crédito para o agro que já desmatou já passou. E agora vamos comentar de condições climáticas que podem se alterar nos próximos anos e prejudicar a todos do planeta. Um estudo que foi publicado agora, nesta semana, pela Organização Meteorológica Mundial, a WMO, ela revelou que existe 80% de chance de temperaturas recordes persistem pelo globo nos próximos 5 anos. E o Brasil não está imune a esse aquecimento. A agência estima que o limite de 1,5 grau a mais nos termômetros será superado nesse período, o que provocará ondas de calor mais nocivas, secas intensas e eventos extremos de chuva, ou seja, tudo que o agro não precisa diante dessa realidade que já bate à porta. Apenas 14% da área rural cultivada no Brasil está protegida por seguro. E o que mostram os dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, que foram compilados pelo e-Emóvel Agro, cuja plataforma mapeia e analisa dados territoriais e históricos de contratação do serviço em todo o país. A pesquisa aponta que os estados com grande relevância no agronegócio, como Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Paraná, apresentam taxas superiores a 70% de propriedades descobertas, mesmo diante de um cenário cada vez mais exposto a risco climático e financeiro. De acordo com os dados analisados pela empresa EE Tempo, 82,4% das lavouras sul-mato-grossenses não estão seguradas. Em território goiano, esse índice é de 89,9%, enquanto nas propriedades paulistas a situação é ainda pior, 91,5% não tem nenhuma proteção. O cenário evidencia a urgência em ampliar a cobertura e personalizar as soluções disponíveis, especialmente com a proximidade do Plano Safra 25-26. Esse tipo de inteligência territorial pode ajudar a transformar o modelo atual de seguros rurais, ainda marcado por soluções padronizadas e entraves regulatórios. E um dos entraves aos produtores que desejam cobrir as suas lavouras, algo essencial a um setor que hoje representa cerca de 27% do produto interno bruto brasileiro e quase 10% das exportações agrícolas mundiais. E agora eu vou comentar do mercado do leite em nível mundial e também do leite spot aqui no Brasil. No 81º leilão da plataforma Global Dairy Trade, que é o GDT, que foi realizado agora no último dia 3 de junho, observou-se queda nos preços de 5 dos 8 produtos lácteos comercializados. O preço médio dos produtos negociados ficou em 4.332 dólares por tonelada, refletindo uma queda de 1,6% no GDT Price Index, indicador que mede a variação média dos preços com base na representatividade e volume de cada item ofertado no evento. O preço do leite em pó integral, ele apresentou recuo de 3,6% no leilão GDT, encerrando a sessão com média de 4.173 dólares por tonelada. Após alcançar picos significativos no início de maio, o valor do produto dá sinais de correção de baixa, aproximando-se gradualmente dos níveis registrados no mês de abril. Ainda assim,
se manteve em níveis elevados, se comparado ao histórico recente. Segundo dados do Milk Point Mercado, na primeira quinzena de junho, o valor do leite spot se estabeleceu em R$ 2,75 por litro, o mesmo valor do preço médio da quinzena anterior. Após quedas expressivas nas quinzenas anteriores, os preços praticados no mercado spot apresentaram certa estabilidade em Goiás e também Minas Gerais. Por outro lado, estados que haviam mantido os valores da quinzena passada, como Santa Catarina e São Paulo, registraram correções mais significativas nesta quinzena. Em um cenário ainda marcado por cautela, o volume de compras do grupo de empresas consultadas recuou em relação ao período anterior. E depois do intervalo eu vou conversar com Rafael Ribeiro, coordenador comercial agrícola da Iamar South America. E nós vamos conversar da versatilidade das máquinas compactas em diferentes tipos de aplicação. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar de mercado de fertilizantes. As informações do setor de importação de ureia apontam que fornecedores chineses já iniciaram o processo de inspeção aduaneira de algumas cargas e a liberação, no entanto, ainda depende de aprovação e desembaraço oficial. No entanto, existe aí uma grande incerteza quanto aos prazos e volumes envolvidos e possivelmente a oferta chinesa só começará a influenciar o mercado a partir do início do meados desse mês. E ainda assim não se sabe com clareza qual será a quantidade efetivamente liberada para exportação, segundo o setor de inteligência de mercado da Stonex. No Brasil, os efeitos desse cenário são acompanhados de perto por importadores e também agricultores. A indefinição ela ocorre em um momento considerado crítico para o planejamento da safra de verão, que marca o início de decisões estratégicas quanto à aquisição de insumos agrícolas. E dentro deste contexto, a combinação da licitação indiana e das indefinições quanto às exportações chinesas pode aumentar a volatilidade e dificultar a previsibilidade dos preços, justamente quando os produtores brasileiros buscam maior clareza sobre o cenário e os custos dos insumos. E agora eu vou conversar com Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro é coordenador agrícola da Iamar América do Sul. E nós vamos falar da versatilidade das máquinas compactas em diferentes tipos de aplicação. Rafael Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Rafael? Bom dia, Antônio. Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas por aí? Tá. O prazer é todo meu de receber esse convite aqui, de estar presente aqui junto com você. Tá tudo bom, Rafael. Graças a Deus estamos aí levando a vida. E pensando muito, principalmente nos pequenos e médios produtores, que por incrível que pareça são, vamos dizer, de maneira geral, os menos assistidos. E a gente sabe que a Iamar é uma empresa já, vamos dizer, quase que centenária aqui no Brasil, e produz produtos aí de primeira linha, principalmente voltada para esse tipo de público. Como é que está, principalmente, a venda de máquinas compactas para pequenos e médios produtores? Certo. O nosso foco sempre foi o pequeno e médio produtor, tá? Uhum. Isso desde a fundação da Iamar, isso lá no Japão, vamos se dizer, né? Sempre a gente priorizou atender aí os pequenos e médios produtores. Aqui no Brasil, a gente vem ganhando cada vez mais mercado, né? As vendas vêm crescendo cada vez mais. E isso é um ponto muito positivo, porque nossas soluções estão atendendo muito bem os produtores aí no campo. Bom,
A gente sabe que hoje o problema financeiro é um problema sério, principalmente para pequenos e médios produtores. Nós estamos com juros muito altos e isso inviabiliza, vamos dizer, às vezes a aquisição de máquinas. A Iamar, por exemplo, ela tem uma linha de financiamento direta? Sim, nós temos uma parceria com o Banco de Fábrica, né? Nós temos o Banco de Fábrica, essa é uma parceria com o Banco DLL, um banco holandês, e hoje a gente tem taxas muito atrativas, né? Devido à escassez aí de recurso financeiro, né? Grande parte dos nossos produtos, eles entram dentro do recurso financeiro do governo, né? Do Programa Mais Alimentos, do Moder Frota, mas hoje a gente tem uma opção também, devido a essa escassez, que são taxas atrativas. Hoje, por exemplo, eu tenho taxas de 5,99 até 9,9, isso dependendo da quantidade aí de anos, o que for mais atrativo para o produtor final, o cliente final. Tá, agora em relação aos equipamentos, em relação a esses tratores compactos, como é que está, vamos dizer assim, a linha da Iamar? Quantos modelos tem, potência? A gente sabe que eles são pequenininhos, mas são bem valentes, né? Exatamente. Hoje, nosso portfólio ele inicia com um trator de 24 cavalos, que é o nosso Solis 26, né? Um trator compacto, extremamente versátil, tá? E eu tenho um trator até 105 cavalos. Então, eu inicio com 26 cavalos, logo após eu tenho de 47 cavalos, 60 cavalos, 75, 80, 90 e agora o último lançamento, que foi o de 105 cavalos. Tá, esse é o menorzinho que você falou, de 24 cavalos? Isso. Tá, esse de 24 cavalos, só para o nosso público ter uma ideia, por exemplo, todo mundo conhece o MF50, o cinquentinha, o Massey Ferguson cinquentinha, esse daí, sim. Acho que todo lugar que você for tem um cinquentinha trabalhando aí. Sim. Né? No caso da Iamar, qual o modelo que se equipara ao cinquentinha? Só para ter uma ideia assim, de comparação. Seria o YM347, é um trator puro sangue Iamar, né? 47 cavalos, um equipamento com um motor de 4 cilindros, bomba injetora direta, né? Um equipamento 100% mecânico, certo? E devido às especificações dele, também é um trator muito versátil hoje para ser utilizado no campo, né? Por exemplo, esse de 47 cavalos, que seria, eu poderia chamá-lo de... Seria a mediana, o tratorzinho médio da Iamar, por exemplo? Isso, seria poderia o médio. chamar assim. Esse trator, ele consegue puxar um arado, uma grade menor, uma carreta, enfim, botar um... Os tratores da Iamar, mesmo esses menores, têm condição de colocar uma lâmina pequena neles? Sim, com certeza. Hoje a gente tem diversas empresas de implementos hoje no mercado que também estão olhando para o pequeno e médio produtor, e nossos equipamentos se encaixam perfeitamente na necessidade do campo. Óbvio, com a limitação, né, das especificações tanto do trator quanto dos implementos, mas ele consegue trabalhar hoje sim. Então, principalmente o trator de 26 cavalos, o trator de 47 cavalos são tratores menores, mas com especificações que conseguem atender. Então, hoje, ele consegue trabalhar tanto na parte de trato cultural, né, com pulverização, quanto na parte de preparo de solo, com enxada rotativa. Ele também trabalha na parte de pecuária para distribuir silagem. Ele trabalha também com carretinha para fazer o transporte, né? São tratores pequenos, mas devido à sua versatilidade, ele consegue atender muito bem as demandas do produtor rural. E esses tratores, eles são diesel ou gasolina? Todos os equipamentos são com motores a diesel. Todos eles com motores a diesel? Exatamente. Agora, esses tratores, por exemplo, qual seria o máximo, vamos dizer, de financiamento que a Iamar tem, o próprio banco de fábrica tem? Hoje a gente consegue financiar esse equipamento aí até 90%. A gente precisa de uma entrada, né? E o restante a gente consegue financiar. Óbvio que a gente tem caso a caso, né, devido à questão de disponibilidade de crédito ou até mesmo do próprio produtor, mas hoje a gente consegue financiar até 90% do equipamento. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, aí fica a seu critério responder ou não. Em relação a preço,
Um trator, por exemplo, de 47 cavalos, que seria o trator médio da Yanmar, mais ou menos em relação a preço, quanto custaria hoje um trator desse daí? Você Na pode... faixa... Posso falar assim, hoje de 47 cavalos ele vai estar saindo aí na faixa de 175 a 185 mil. Entendi. Por que eu trabalho com essa faixa de preço? Por conta das nossas concessões, né? Eu tenho a questão de transporte que é retirado lá na fábrica e tudo mais. Então ele vai estar saindo na faixa desse valor. Tá, e hoje a Yanmar está no Brasil todo? Hoje nós estamos em todas as regiões do Brasil, de sul ao norte. Temos concessionárias aí operando, fazendo um atendimento ao cliente final, fazendo a venda de peças, né? Dando a parte de assistência técnica também. Tá certo. Bom, eu conversei com Rafael Ribeiro, coordenador comercial da Yanmar América do Sul. Rafael, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Antônio. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não está ocioso apenas aquele que não faz nada, mas também aquele que poderia fazer algo melhor. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.